Bom, nesse artigo 198 aparece aí uma palavra que inclusive é curiosa, né, porque ela tem meio que um histórico, uma história no contexto, e dizem alguns estudiosos que essa palavra ela surgiu exatamente do nome de uma pessoa, Charles Boycott, que era um administrador, e aí nós estamos falando do ano de 1890, e ele administrava as terras de alguém, até que o latifundiário irlandês resolveu meter a mão no bolso dos contribuintes, dos inquilinos, e aumentar de uma maneira muito ampla a questão da cobrança de aluguel. Ele elevou o aluguel às alturas, e como ele não tinha coragem de cobrar, ou como ele tinha exatamente o Charles, né, para fazer isso, que era o seu encarregado, o seu gerente, ele pediu para que esse Charles Boycott executasse essa ordem de ir lá e cobrar dos inquilinos o aluguel muito alto. E isso aí praticamente movimentava a economia da cidade toda. O assunto do dia, da hora, era exatamente esse aumento abusivo, né, que estava acontecendo aí nos aluguéis. Resultado disso, a população, naquele momento, ela reagiu, ela não entendeu, ela não aceitou aquela cobrança abusiva dos aluguéis e começou a tomar várias atitudes simultâneas. Por exemplo, o povo parou de falar com o Charles Boycott, simplesmente parou de atender. Ele passava na rua, cumprimentava, o pessoal virava a cara e ia embora, parou de cumprimentar. Os comerciantes começaram a parar de falar com ele e de vender para ele. Então, quando ele chegava no comércio, falava, bom, estou precisando levar para minha casa mercadoria, eu preciso de alimentos. Os caras simplesmente paravam de vender para ele. Aqui você não compra. Vai comprar em outro lugar. Chegava na loja vizinha também e não podia comprar. Isso foi gerando uma situação em cadeia, de modo que até os carteiros começaram a negar a entrega de correspondência para o Charles Boycott. O padre também entrou no meio da conversa e resolveu barrar o acesso dele à igreja, à horte. Eu não sei onde é que tem verdade nisso aí, mas é inicialmente o que a gente encontra desse assunto do boicote. O resultado disso é que esse senhor se viu tão constrangido e tão impossibilitado de desenvolver a sua atividade, desenvolver o seu ofício, porque ali, na verdade, ele não estava cobrando porque ele queria sacanear, queria atrapalhar a vida de alguém. Ele estava cobrando porque era a função dele, foi delegado isso. Mas o fato é que ele resolveu, então, fugir. Ele sumiu, desapareceu e ficou o nome como uma herança que está ligada a essa situação de impedir que uma pessoa exerça uma função, um trabalho, por algum motivo. Então aí surgiu a questão do boicote, da boicotagem violenta. Aqui a gente fala da boicotagem violenta, que é muito, muito maior, muito mais perigosa, muito mais profunda do que o que aconteceu aí com Charles, né? Que foi apenas um boicote um pouco mais superficial. Então, o 198 diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, parecido com o artigo anterior, a celebrar contrato de trabalho, e aí, conforme a gente já aprendeu, ou está aprendendo lá no direito civil, né? O contrato é um negócio jurídico que envolve uma vontade consensual das duas partes. Ou seja, para que a gente estabeleça um contrato, conforme a gente já aprendeu aí com os demais professores, é necessário que as duas partes estejam em consenso, estejam dispostas a se firmarem naquele contrato. Ou seja, existe um objetivo comum, existe um objeto comum, existe direitos e obrigações dos dois lados, e os dois lados estão dispostos a se abraçarem nessa causa mediante a um contrato que é pautado pela liberdade que cada um tem de estar aderindo ou não. Então existe uma liberdade no contrato e na questão contratual de empregado e empregador. E aqui está dizendo que nesse caso o sujeito é constrangido sobre ameaça e tudo mais, a celebrar contrato. Ele é impedido de fazer isso. Ou a não fornecer a outrem, ou a não adquirir de outrem matéria-prima e produto industrial ou agrícola. Então, mediante a questão de todo esse constrangimento, pautado pela violência, pela grave ameaça, simplesmente o comerciante é impedido de exercer, o agricultor é impedido de exercer a sua atividade. E aqui fala dos contratos e fala da questão do produto industrial ou agrícola. Imagina lá o homem do campo, ele produz leite, produz ovos, produz lá os seus alimentos, precisa vir todo sábado aqui para vender na feira, e aí de repente ele é constrangido a não fornecer mais. Ele é obrigado a não comprar, a não adquirir, a não comercializar o seu produto industrial. É isso que está
aqui sendo tratado no artigo 198, a pena para isso é uma detenção de 1 mês a 1 ano e uma multa além da pena correspondente à violência que foi empregada ali naquela situação. Então vejam só, nós temos aqui um bem jurídico, que é a liberdade laborativa, né, o livre-arbítrio de celebrar contrato de trabalho e violação da organização do trabalho. O bem jurídico está tratando dessa liberdade que todas as pessoas têm de exercer o seu trabalho e de firmarem os seus contratos na medida da sua intenção, da sua boa vontade, da sua decisão, e não simplesmente estabelecendo uma medida ou sendo forçado a cumprir algo que outra pessoa lhe impôs. Sujeito ativo é qualquer pessoa que pratica o constrangimento, e o sujeito passivo, sendo ameaça de celebrar o contrato de trabalho, nós temos o sujeito passivo que é empregado, empregador coagidos a assinar o contrato de trabalho. Na segunda parte do caput é a ameaça do empresário ou industrial coagido a não fornecer a matéria-prima ou o seu produto, né? Os elementos objetivos do tipo, os meios de execução é constrangimento mediante grave ameaça ou violência, enfim, a prática da coação para contratar pacto laborativo de livre e espontânea vontade, atingindo brutalmente a liberdade ao trabalho. Agora nós vamos passar aqui para o artigo 199 do Código Penal, que fala contra atentado e a liberdade de associação. Opa, peraí que saiu da tela aqui. Pessoal, tá aparecendo aí os slides? Tá aparecendo, né? Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos continuando. Bom, o artigo 199 do Código Penal. Aqui nós vamos falar sobre atentado contra a liberdade de associação. Aí, primeiro, eu devo fazer algumas observações, né? Qualquer indivíduo, pela nossa Constituição brasileira, né? Qualquer indivíduo tem a liberdade de participar de associações, seja quais forem as associações. Se alguém resolve montar, por exemplo, associação, sindicato, não, associação dos inconformados, que está chovendo aqui em Capelinha agora, e aí vai dar hoje é sexta-feira, tem festa na região, associação dos inconformados com a chuva. Bom, desde que não exista nenhum tipo de caráter paramilitar, ninguém vai pegar em arma, ninguém vai se organizar para machucar ninguém, para bater, o sujeito tem total liberdade para se filiar a essa associação. Ele pode, quando ele bem entender, se filiar, participar de associações, de reuniões. Ele resolve fazer reuniões na praça, na sua própria casa, para conversar com as pessoas, para participar. Desde que seja lícito, ele tem sim a sua liberdade. Agora, onde entra o problema aqui? É quando o sujeito é constrangido, aí, no mesmo repertório anterior, mediante a violência, grave ameaça, a participar de uma associação. Ele é constrangido, ele é forçado. Não, nós montamos uma associação aqui do nosso bairro e você tem que participar, porque senão você vai ser boicotado, senão você vai ter um problema aí, a gente vai deixar de te repassar as coisas, ou então nós vamos começar a ameaçar a sua família, você vai ter que participar dessa associação. Ou então, ele é também constrangido a deixar de participar da associação de um determinado sindicato ou de uma associação profissional de trabalho. Ele é constrangido a participar ou a não participar. Nós estamos falando aqui de um atentado contra a liberdade de associação. A Constituição nos assegura esse direito. Nós temos a liberdade de aderir a uma associação, de participar ativamente daquela associação, ao mesmo tempo que nós também, seguramente, temos a liberdade de deixar de participar daquela associação quando a gente perceber que não existe mais nenhuma relevância. Então, pessoal, a pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, caso alguma violência tenha sido empregada ali naquela situação. Então, é claro que o próprio Estado vai impedir o sujeito de participar de uma associação se essa associação tiver um caráter paramilitar. Alguém resolve trazer aqui para o Brasil as Farc, né? Bom, vou fundar as Farc aqui e a gente vai tomar o poder sobre armas. Essa pessoa ela é obrigada a não participar porque ali ela feriu já um princípio maior da Constituição brasileira. Agora, desde que isso não aconteça,
todos têm absoluta liberdade de participar ou não participar, de entrar, arrepender e sair, ou sair e querer voltar de novo. Agora, claro, existem regras lá da associação, ele tem que estar submisso a essas regras, de acordo com o estatuto interno, de acordo com as normas que foram estabelecidas pelo estatuto e acordadas entre todos os membros. O sujeito ativo é qualquer pessoa que pratica o crime, sendo ela membro ou não da entidade, né, classista ou da associação sindical, e o sujeito passivo é qualquer pessoa coagida a participar ou deixar de participar de entidade classista ou da associação sindical. Pois bem, vamos passando aqui para o próximo artigo, porque tem também o próximo grupo, né, que vai apresentar. Tem aí o elemento subjetivo exclusivamente dolo, ou seja, não permite culpa. Então aqui não tem... aqui não tem como dizer que não houve a intenção de cometer o erro, o crime, né? Porque como é que você força alguém, mediante a violência, a sair de uma associação ou aderir àquela associação, depois você fala que foi culposo? Não, foi sem a intenção. Não existe. Aliás, me parece que todos aí não tem culpa, né? Todos realmente é o dolo, porque existe a intenção de cometer o erro. Quando você constrange por violência e tal, tem uma intenção, né? E nesse caso aí, então, exclusivamente dolo, porque não permite a culpa. Ali não tem como você falar que você não queria fazer, não. Você fez realmente com a intenção de forçar, de levar as pessoas a tomarem aquela decisão, enfim, você manipulou tendo consciência disso. A consumação efetiva, a participação da pessoa a fazer ou não fazer parte da entidade classista ou da associação sindical, tentativa admissível, uma vez que alguém pode ser compelido a associar-se. Ok? Pois bem, então nós passamos agora para o artigo 200 do Código Penal. Vou tentar dar uma acelerada aqui para não tomar muito tempo. Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra pessoa ou contra coisa. Então veja só, no Brasil... nós temos direitos garantidos, por exemplo, de fazer greve, né? Nós temos direitos garantidos de participar de acordos coletivos, de manifestações. Agora, nada nos dá o direito, por exemplo, de simplesmente abandonar o trabalho coletivo, principalmente praticando violência. Inclusive, chega um tempo que as pessoas elas querem tanto ter e fazer valer os seus direitos que acaba culminando nisso mesmo. O cara quer, de qualquer maneira, fazer ser ouvido, ser visto e acaba, às vezes, gerando até violência contra o seu grupo, contra qualquer outra pessoa, para suspender o trabalho, para chamar a atenção das autoridades. Existe uma maneira correta de fazer isso, né? E ela tem que ser pautada naquilo que a justiça nos ordena, nos desenha, nos dá como objeto, como conteúdo. Então o artigo 200 ele diz que participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra pessoa ou contra coisa, a pena é detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Ainda tratando-se de liberdade de trabalho, o artigo 200 do Código Penal pune o fato de alguém participar da suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra pessoa ou contra coisa. Aqui, no artigo 200, nós temos o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? Qualquer empregador que participa do lockout ou empregado que toma parte da greve, como qualquer pessoa que colabore desde que ocorra de forma violenta. Então, como eu falei antes, pode fazer greve? Pode, mas tem que ser de acordo com aquilo que a lei nos assegura, né, nos manda, e não empregando formas violentas. O sujeito passivo é qualquer pessoa, pode ser o sujeito passivo, porque se tratando de violência contra a coisa, a pessoa jurídica pode ser também a vítima. Correto? Bom, no artigo 200, quando a gente fala aí do lockout, é o abandono de trabalho pelos empregadores, né, e greve ou abandono de trabalhos pelos empregados. Então as duas coisas não estão corretas. Tanto o empregador simplesmente deixa o negócio desandar porque ele não quer participar mais, porque está ruim, como o empregado que resolve fazer uma greve de qualquer maneira. Correto? Aí nós passamos para o artigo 201 do Código Penal, onde nós temos paralisação de trabalho de interesse coletivo.
participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. A pena é a detenção de 6 meses a 2 anos. Aí aquela coisa que a gente vinha falando, né? Pode participar da greve? É evidente que sim. Tanto é que a gente tem no Brasil, né, até dos órgãos do Estado, você vê acontecendo e tudo. Tudo isso aí dentro de uma naturalidade. Mas o que não pode? É você participar de algum tipo de paralisação, seja greve ou não, que vai fazer com que o trabalho seja interrompido, né? O trabalho, principalmente o trabalho público, seja interrompido, que nós vamos falar daqui a pouco. É um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime material, que o resultado naturalístico deve ocorrer no mundo fático para que o crime seja consumado. E é um crime doloso, porque não há previsão de modalidade culposa. Você tem a intenção de fazer, não tem como fugir disso. É um crime praticado de forma livre. O delito pode ser cometido de qualquer maneira, porque o tipo penal não prevê uma forma específica para sua execução. São considerados, e aí é bom a gente falar sobre essa questão né, que são considerados aí as atividades essenciais, o que pode provocar a interrupção de uma obra pública, de algum serviço de interesse coletivo. Nós vamos citar alguns aqui, né, que estão previstos no artigo 10 da Lei número 7.783 de 89, que são considerados serviços ou atividades essenciais. Ou seja, você pode participar da greve ou de uma manifestação, mas esses serviços eles não podem ser interrompidos. Por exemplo, artigo 10, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia, gás e combustíveis. Aí os caras resolvem fazer uma greve geral, paralisar o fornecimento de água na cidade. O que vai acontecer em 10 dias? Nós teremos um massacre, né? Nós teremos uma cidade completamente catastrófica, devastada pela sede, pelo desequilíbrio, porque vai sair todo mundo doido à procura de água, vai virar uma guerra municipal. Então, o sujeito não pode parar as suas atividades se isso tiver ligado a interromper aquilo que é essencial à vida, abastecimento, produção de energia, abastecimento de água, combustível e tudo mais, né? Da mesma forma, a assistência médica e hospitalar. No Brasil nós já temos problemas relacionados à questão da saúde, dificuldade, demanda muito grande, tem uma dificuldade de encontrar profissionais no mercado e tal. Imagina você se a assistência médica hospitalar resolve entrar em 100% de paralisação. Aí o hospital fala, não, paralisou todo mundo. O cara que está lá no leito de UTI hoje, amanhã ele não tem abastecimento de oxigênio, ele já morre, né? Alguém é atropelado na rua agora, chega lá, o médico fala, não, eu tô de greve aqui, parou tudo. A mulher chega grávida, alguém sofre um acidente, liga para o SAMU, ele também não pode ir porque está parado, vai virar um caos. Então, de uma forma sábia, a lei ela versa sobre isso. A lei diz, olha, são considerados serviços de atividades essenciais, assistência médica hospitalar, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações. Sobre isso aqui tem que ter uma certa moderação se houver a paralisação. Uma parte para, a outra não, enfim, existe lá uma combinação. Enfim, aqui tem no artigo 10 tem várias ações que podem ser classificadas como atividades essenciais, né? Mas é só para a gente ter uma noção do que é exatamente que o artigo 201 está dizendo. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção da obra pública, porque isso vai provocar um caos naquele meio.